Fala aí, rapaziada. Eu sou o Vinícius. Esse aqui é o primeiro vídeo aqui do meu canal. E eu criei esse canal aqui justamente para falar algumas ideias que eu tenho na minha cabeça, bater alguns papos profundos sobre a realidade, sobre a natureza das coisas, sobre a natureza da mente humana, a natureza do comportamento humano e da vida no geral. É, Quero começar esse vídeo aqui falando sobre o sentido da existência, sobre o sentido da vida, sobre o que a gente pensa a respeito da existência. Muitas vezes, rapaziada, a gente se pega se perguntando por que a gente existe, por que a gente faz o que a gente faz, por que nosso mundo ele funciona dessa forma, o porquê que as pessoas elas funcionam dessa forma. Pelo menos isso é algo que eu sempre tive muito na minha cabeça desde muito novo. Eu sempre me perguntei essa questão do sentido da vida. Aí eu sempre também muito novo, eu sempre quis entender a questão de religião. Eu me aprofundava muito nisso, desde muito novo, me aprofundar em questão de religião, filosofia, todas essas práticas, essas teorias que falam a respeito da existência humana, a respeito do sentido da vida. Então, muitas vezes a religião, ela tenta encontrar o sentido da vida projetando esse sentido em algo além da nossa compreensão. Deus, tá ligado? O budismo, existe outras coisas que falam a respeito do silêncio, a respeito do Buda, né? Que foi aquele cara que se iluminou, tá ligado? A partir que ele era um cara, era um príncipe, um cara muito bonito, muito rico. Ele tinha um pai, ele ia virar rei, só que ele não se contentava com aquela realidade cheia de regalias, cheia de. Não é uma vida cheia de regalias, é uma vida cheia de mordomias, né? O Buda, o Siddhartha Gautama, que é o nome dele, ele era um príncipe que por se sentir muito angustiado com aquela vida de rei que ele tinha acesso a todas as mulheres, ele tinha acesso à comida do bom e do melhor, e ele se sentia angustiado. Ele sentia que aquela realidade ali, ele poderia ter tudo do bom e do melhor, mas era uma realidade vazia para ele. Aí ele saiu do castelo dele para ele poder ir atrás da vida dele, para ele poder ir atrás do sentido da vida. Nesse castelo que ele vivia isolado de todo e qualquer tipo de sofrimento. Ou seja, naquele castelo não existia dor, não existia doença, não existia velhice. Tudo ali para ele era tudo do bom e do melhor que o mundo poderia oferecer. As mulheres mais bonitas, tinha pessoas jovens, a melhor comida possível, a melhor sensação possível. E ele se sentia angustiado, ele sentia um vazio naquele lugar. Aí ele resolveu sair para o mundo para descobrir o mundo. Nessa tentativa dele de tentar descobrir o mundo, sentir o mundo, ele se deparou com o sofrimento humano. Ele se deparou com velhice, com doença, com morte. E ele viveu esses dois extremos. Ele viveu o extremo da mordomia e o extremo da pobreza extrema. Ele tentou ir atrás do sentido da vida, buscando se abster de tudo. Se abster de comida. Então ele se isolou com outros monges na floresta. Tinha um objetivo de encontrar o sentido da vida, se abstendo de tudo. Então, ou seja, eles ficavam lá na floresta, eles não comiam, eles apenas ficavam lá. Noite, dia, chuva, sentados, meditando, tentando encontrar o sentido da vida, tentando encontrar a realidade total, entendeu? Então ele viveu esses dois extremos. E ele só atingiu a iluminação, ele só se tornou o Buda quando ele conseguiu encontrar o caminho do meio, que não é essa questão da da mordomia extrema, nem a questão da abstenção extrema. Entendeu? Então ele conseguiu equilibrar esses dois mundos e ele conseguiu atingir a iluminação. E quando ele atingiu a iluminação, ele encontrou a questão, a realidade do sofrimento humano. Ele entendeu o que gera o sofrimento humano. E essas três coisas que ele descobriu é desejo, aversão e apego. Esses são os três principais causadores do sofrimento humano. Por que o desejo é um dos causadores do sofrimento humano? O desejo, ele te coloca em um estado de insatisfação. Então, vamos supor
Quando você deseja, não quer dizer que você está sendo uma pessoa que está correndo atrás dos objetivos. Quando você deseja, você está criando um estado dentro de você de insatisfação. O que você tem agora não está bom, então você está infeliz. As pessoas, se você perceber bem, as pessoas elas vivem nesse loop da ânsia de ter e o tédio de possuir. Ela vive nesse loop, e esse loop se chama desejo. Esse é o desejo que Buda quis nos ensinar. O desejo de ter e o tédio de possuir. E a outra coisa que ele também falou é a aversão. E a aversão, ela é o contrário do desejo. O desejo é você buscar algo. A aversão é você rejeitar algo. Então, quando acontece coisas ruins na sua vida, mano, todas as pessoas, elas passam por situações difíceis e complicadas. Então, hora ou outra, você vai passar por uma situação indesejável. E quando você cria uma atitude interna de não quero isso pra mim, isso cria sofrimento em você. Ele não tá dizendo que você deve aceitar as coisas de forma passiva, de apenas ficar sentado, sem fazer nada, sendo que você pode agir para mudar aquela coisa. Ele não quis dizer, essa não foi a forma de dizer do Buda sobre o sentido da existência. E essa sensação de você viver se escondendo, se esquivando das coisas, cria sofrimento interno. E também cria, sabe o quê? O não aprendizado. Porque muitas vezes a gente aprende de verdade quando você ganha um certo nível de maturidade na sua vida, você entende que as coisas que te aconteceram, que naquela época foi ruim para você, você percebe que, caramba, aquela coisa ela me fez evoluir, aquela coisa que me prejudicou ali, ela fez eu ter algum nível de maturidade, algum nível de sabedoria, fez eu evoluir como pessoa. Então a versão é isso, é você evitar demais as coisas. Não evite, cara, encare a vida. Então a gente, às vezes a gente, principalmente eu tenho 22 anos, a gente que é novo demais, eu passo muito por isso, de, tipo assim, me esquecer, de querer demais, de querer buscar demais, de querer ser o cara mais foda de todos, de fugir. Às vezes aquela preguiça, né? Fugir do desconforto, fugir tipo, às vezes vai acontecer alguma coisa ruim com a gente quer afastar aquela situação a todo custo, mas a sabedoria mora em você encarar a realidade como ela é, de você ter a ambição de conquistar as coisas, mas não de você ficar desejando o tempo todo. E a outra coisa que o Buda falou, que é uma das raízes do sofrimento, é o apego. O apego, ele gera sofrimento. E eu quero dar um exemplo aqui, o apego no relacionamento. Vamos dizer que você é homem, você vai encontrar uma namorada, tanto faz, uma pessoa que você gosta e você quer se relacionar amorosamente com ela. Se você buscar apego àquela pessoa, você vai sentir sofrimento a todo custo. Porque a pessoa tem a vida dela. Então, se você tá namorando com a menina e aquela menina não tá o tempo todo com você, por você estar apegado, você vai sofrer, tá ligado? E hora ou outra, mano, as coisas elas vão embora. Então, tipo assim, você não tem controle se aquela menina ela vai gostar de você ou não, entendeu? Esse é o problema do apego. O apego gera sofrimento. Vamos supor que eu me apeguei a isso aqui. Cara, beleza, isso aqui eu posso estar apegado, mas qualquer coisa pode acontecer. Eu posso estar andando com essa parada aqui, eu não sei nem o nome. Eu posso estar andando com isso aqui e do nada cai da minha mão e pum, quebra. Tá ligado? E tipo, como é que eu vou ficar? Eu vou sofrer porque eu tava pegado, entendeu? Então, essa é a questão do budismo. E tem a questão do cristianismo, que é outra coisa que pode ser um papo para outro vídeo, se tu quiser que eu fale. Eu sou esse moleque, mano. Tipo, eu tô aqui, tá ligado? Eu sei que tomara que o algoritmo encontre as pessoas que se interessam por esse assunto. Que geralmente eu tento falar isso com as pessoas, com os moleques da minha rua, com os moleques, com os colegas. Às vezes eu não bate, tá ligado? Os caras acham que eu estranho porque eu penso demais, eu gosto de refletir, eu gosto de filosofar sobre a vida, sobre entender o sentido da vida. Então é isso que eu quero comunicar com vocês. Buscar o sentido da vida, pelo menos onde que eu penso, tá ligado? São várias esferas do que é o sentido da vida. Então existe a esfera do sentido da vida no cotidiano. Por exemplo, o cotidiano do ser humano, ele não faz muito sentido. O cotidiano do brasileiro comum, de todos no mundo. Acordar, levantar, ir trabalhar, ganhar um saláriozinho de merda, não dá nem para sustentar a sua própria vida, sustentar uma família. Quem dirá viver coisas legais ou ter hobbies, praticar coisas, entendeu? Isso vai perdendo e a gente pensa que o sentido da vida é esse. O sentido da vida é você trabalhar para ganhar dinheiro, mas você tem que pensar um pouco fora, mano.
Você tem que pensar um pouco fora da caixa, de pensar o seguinte, cara, essa aqui não é o sentido da vida real. Esse aqui é um protocolo que outro ser humano fez, tá ligado? Pode ser um ser humano desconhecido, pode ser um ser humano, um imperador há muito tempo que inventou esse sistema, esse protocolo, ou várias pessoas que para manter o sistema funcionando. Tá entendendo? As pessoas é como se fosse um sistema que está funcionando para que exista um bem maior para esse tipo, para essa pessoa, entendeu? Aí, tipo, o sentido da vida não é o protocolo que te passaram. Aí, tipo, o meu sentido da vida que eu tento buscar é por que que eu existo. Por que que eu sou um ser humano? Por que que eu nasci onde eu nasci? Por que que tudo isso existe? Por que que eu tô aqui? Tá ligado? Por que que a minha vida, ela... por que que as pessoas sofrem? Tá ligado? Por que que, por exemplo, existe por que que eu nasci esse moleque aqui, tá ligado? Às vezes privilegiado, eu não sou tão privilegiado, eu não sou playboy, tá ligado? Eu não sou. Tipo assim, mas eu tenho meus privilégios, tá ligado? Eu vim de uma família que, pô, bacana, minha mãe me ama, tenho meu pai, tá ligado? Eles me ajudam. Mas tem pessoas, cara, que nasceu, tipo assim, numa família completamente desestruturada, mano. Uma família completamente, assim, um pai abusivo que já abusou psicologicamente, fisicamente, tá ligado? Da pessoa. Eu posso reparar, por exemplo, vamos supor, mano, por que que eu nasci eu, mas eu não nasci uma lesma? Tá ligado? Eu penso num bagulho e, tipo, mano, não faz sentido, tá ligado? Porque uma lesma, se você parar pra pensar, existe uma consciência ali, na barata, no rato, tá ligado? No cavalo. Tipo assim, quando eu falo isso pras pessoas, as pessoas acham que eu sou louco, tá ligado? Mas eu penso muito nisso. Eu nasci um ser humano cheio de privilégios, porque que eu não nasci um gado, tá ligado? Sei lá, porque que eu não nasci um boi, tá ligado? Que vai ser morto pra virar bife, tá ligado? Tipo, eu tento entrar em caminhos e eu fico entendendo, mano, não faz muito sentido. Aí entra em muitas questões filosóficas e muitas questões de religião, de karma, tá ligado? Tipo, não que seja uma verdade absoluta, mas é um ponto que ajuda a entender o porquê do funcionamento das coisas, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa que fiz muita maldade, vamos supor, aquele cara lá, nazi, que fez muita parada errada, tá ligado? Que matou muita gente. Eu vou tentar evitar falar palavras assim no YouTube, porque eu sei que ele pode desmonetizar. Ele fez tanta coisa errada que ele precisa pagar essa coisa errada de alguma forma. Então, às vezes, na próxima vida, ele pode nascer uma barata, tá ligado? Ele pode, pum, nascer uma barata ali e, tipo, por exemplo, ele vai. Não é como se fosse pagar, mas, tipo assim, o que você planta, você vai acabar colhendo. Na vida é assim. E se você plantou muita coisa ruim na sua vida inteira e você não pagou nessa vida, talvez você vai pagar na próxima. Pode ser nascendo em uma pessoa que não teve privilégio, uma pessoa. Eu não sei, cara, não dá pra pensar nisso porque parte de um assunto muito de caráter, né? Então, por exemplo, se você. Cara, eu penso muito, tá ligado? Então, tipo, o que eu estiver falando aqui, rapaziada, não se assustem, tá ligado? Mas, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que cresceu, tá ligado? Cresceu em uma rua, cresceu em algum lugar e por exemplo, você vai pensar como se você fosse julgar a pessoa. Tipo, pô, às vezes o cara passa por uma dificuldade, nasceu em uma família desestruturada e você começa a julgar. Ah, com certeza aquele cara fez merda na vida passada. Não é nesse lugar que eu quero chegar, tá ligado, rapaziada? Não é esse lugar de você querer julgar e falar o que que o outro tá fazendo de errado, o que que não tá, tá ligado? Esse vídeo aqui, ele é apenas focado em fazer você pensar, em você refletir, tá ligado? Por que que as coisas funcionam assim? Por que que a realidade ela se mantém assim, tá ligado? Esse vídeo ficou bastante extenso, quase 17 minutos aí, mas esse vídeo aqui foi só um papo, trocar uma ideia sobre o sentido da existência, sobre o que que eu penso sobre a vida, e se você se identifica com esse assunto que eu falei aqui, me segue aí, cara, manda uma mensagem, faz o seu comentário, eu vou tentar trocar uma ideia com você, tá ligado? E tamo junto, galera, até o próximo vídeo.